Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia de manipulação aqui da Bahia, que já está consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o país. Estamos aqui na Bahia, claro, onde tudo começou, e também em Sergipe e Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje nós vamos falar sobre a suplementação para a mulher na menopausa. Assunto, gente, que me interessa demais, porque eu estou vivendo essa fase. Ufa! Vamos lá! Como sempre, tenho convidadas muito especiais aqui comigo para ajudar a gente a aprender um pouco mais sobre como lidar com esse momento, esse processo de mudanças hormonais nas nossas vidas e que, vou dizer uma coisa, bagunça tudo, viu? Então fiquem atentos. Deixa eu falar para vocês quem está aqui comigo. Minhas convidadas de hoje são a doutora Simone Pereira, médica ginecologista, especialista em reprodução humana e cirurgias minimamente invasivas, atuando na assistência às mulheres em todas as fases da vida. Doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Uma honra, viu, tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje também. Também aqui comigo, Juliette Moreira, farmacêutica, pós-graduada em fitoterapia clínica e representante comercial da Singular Pharma. Oi, Ju, tudo bem? Tudo Seja bem-vinda. ótimo, Paty, obrigada. Para mim também é uma alegria de estar aqui e de ver a Singular criando esse espaço para discutir um assunto que é tão importante, né? Que é a menopausa e que existem tantos mitos, tantos tabus. Se é importante, eu que o diga. E para fechar esse trio super poderoso, está aqui também Rosana Amorim, farmacêutica, especialista em manipulação de fórmulas e gerente técnica da Singular Pharma. Boa tarde, tudo bem, Ró? Boa tarde, bom dia, boa noite. Quem estiver chegando agora, então aceitem aí nossas boas-vindas. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês e aprender um pouco mais, né? E de um assunto tão importante, né, que atinge tantas mulheres e que tem tanta vergonha de falar, né? Hoje a gente vai falar de tantas soluções, né, para esse tratamento, para essa mulher, para que ela possa se sentir melhor. Que bom que já tem coisas que façam a gente se sentir melhor. Minha amiga, você que está aí assistindo a gente, o que a menopausa significa para você? A pergunta parece bem simples, né? Mas ela vem carregada de uma série de discussões e tabus também que impactam demais as nossas vidas. Preste atenção nesses dados que eu vou dar agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2030, está pertinho, daqui a 6 anos, vamos ter mais de 1 bilhão de mulheres na menopausa no mundo. São muitas as questões relacionadas a este assunto, mas uma certeza, a sua idade não te define. Sua menopausa? Muito menos, esqueça. Por isso, a gente acredita que entender os efeitos desse fenômeno natural no corpo é o primeiro passo para a gente encarar a menopausa com mais consciência, equilíbrio e saúde emocional, que é muito importante também. Vamos juntas, então? Porque aqui a mesa está pesada, com muitas mulheres poderosas, e eu vou começar o podcast hoje conversando com a doutora Simone Pereira. Doutora, o que é menopausa? Como lidar com os tipos, né, os sintomas dessa menopausa? Então, a menopausa, ela só pode ser definida quando a mulher ela passa 1 ano sem menstruar. Então, é uma data meio retrospectiva. Quando a mulher ela começa a ter alterações como fogachos, irritabilidade, alteração do sono, mas ela ainda menstrua, mesmo que irregularmente, ela não pode ser considerada na menopausa, né? Então, isso aí a gente chama de transição menopausal, né? Que é aquele momento que a mulher está passando pela transição até efetivamente ela entrar na menopausa. Então, os sintomas, eles começam muito antes dela efetivamente ser taxada como menopausada. Então, vamos lá, por favor, quais são os sintomas? Todos, a senhora falou alguns, mas que caracterizam. E quais são as queixas mais frequentes que as pacientes chegam no consultório da senhora? Se queixam de quê? Eu chegaria falando de calor e irritabilidade. Exatamente. Então, o fogacho é o que chama mais atenção, porque é o que incomoda mais a mulher. Então, geralmente, ela vem ao consultório com essa queixa, é o que faz ela procurar o médico, né? Mas se a gente for conversar e puxar ali, a gente vai ver que muito antes disso, ela já está com sono leve, com um sono já mais fragmentado, com a irritabilidade, né? Ela já tem alterações de pele, a pele ela já não fica tão hidratada, mais quebradiça, a unha está mais fraca, o cabelo já está caindo, né? Até chegar ali no fogacho, que é o que faz ela ir ao médico. Mas existem diversos sintomas que vêm junto aí com a menopausa.
os sintomas variam de mulher para mulher. Variam de mulher para mulher. Tem mulher que tem mais sintomas mais exacerbados, tem mulher que tem sintomas mais leves, né? Mas assim, em algum grau de diferenciação, mas todas vão sentir alguma coisa. Eu sinto muito calor, muito mesmo. Fico na cama, prostrada, com preguiça de fazer as coisas. Desânimo. Também já, né, tudo faz parte. Exatamente. Essa falta de energia, falta de coragem, falta de disposição. As pacientes reclamam, eu não consigo nem ir para academia, eu não tenho ânimo nem para ir treinar, né? Então, isso também é um dos sintomas do desequilíbrio hormonal que vem ali com essa transição menopausal. Agora, em meio a esse turbilhão de sintomas, qual o primeiro a começar a tratar, né? Começa por onde? Quando a mulher ela começa já a ter, o meu sono está mais leve, eu estou diferente, eu estou irritada, eu não estou animada, aí já é o momento de tratar, né? É o que a gente chama de janela de oportunidade. Né? Muitas pessoas acham que não, que eu vou esperar 1 ano sem menstruada, quando eu tiver daqui a não sei quantos anos eu vou fazer minha reposição hormonal, mas não é assim. Na verdade, a janela de oportunidade é bem no início, é quando os sintomas já começam ali, mesmo que leves. E aí a gente já entra com toda a parte de suplementação e de hormônios que a gente vai falar hoje, né? Tá, já inicia direto com a reposição hormonal? Já começa com reposição hormonal. Aí já tem que começar já com hormônio. O marido, ele pode ajudar a mulher? Eu acho que você está na menopausa. Assim, eu sei que maridos geralmente falam que a gente é irritada normalmente pelo estresse que a gente vive no dia a dia. Mas ele pode ajudar a gente? A perceber, né, que sua esposa, ela tá ali, ela tá diferente, ela tá mais irritada, mais agressiva, a libido já não é mais a mesma, já tem uma diminuição da libido também. Então, a família, os filhos reclamam, eu não tô aguentando mais minha mãe, né? É verdade. Vai, doutora Simone, pelo amor de Deus, porque realmente é um transtorno dentro de casa, entendeu? Então, Ju, agora com você, queria saber o seguinte, se existem vitaminas, minerais ou fitoterápicos específicos que ajudem a diminuir esses sintomas, a exemplo dos fogachos, irritação, a falta de sono. Sim, com certeza, Paty. As vitaminas do complexo B, vitaminas B6, B12, o magnésio também pode ser um importante aliado, a vitamina E. E não só vitaminas e minerais, né? Também os fitoterápicos já têm estudos hoje mostrando, né? Estudos robustos, mostrando que a amora, o iam mexicano, também a simicifuga podem auxiliar nesse processo da melhora dos fogachos, que são os mais comuns sintomas aí que as pacientes geralmente citam, né? Mas também para insônia, relora, que é uma combinação patenteada que a gente vai falar mais na frente, o 5-HTP, podem auxiliar, sim, nesse processo. Minha mãe sempre fala, né? Minha filha, coma amora, jupiomorinha, tome chá de amora, ajuda também. Com certeza, não só o extrato seco, como também a manipulação de chás. Agora, nem toda mulher pode fazer, né, a reposição hormonal, né? Algumas têm contraindicação, outras por medo, por ter alguém já na família ter tido, por exemplo, um caso de câncer e não quer fazer reposição hormonal. Nesse caso, qual que é o tratamento assim, que vocês que trabalham com fitoterápicos, com manipulados, podem dizer? Sim, nesse caso, né, quando a paciente ela já passou por uma avaliação do profissional ginecologista e realmente é contraindicada a terapia de reposição hormonal, temos aí sim fitoterápicos que podem atuar no controle dos sintomas. Seria mais nesse sentido do manejo dos sintomas. E aí nós temos também para fadiga, né, que é uma queixa frequente, a indisposição, fitoterápicos aí como rhodiola rósea, ashwagandha também. Então, temos muitas opções aí de fitoterápicos que podem ser utilizados. Eu vou voltar essa pergunta também para a doutora Simone, que nem toda mulher, né, pode fazer a reposição hormonal. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso. Então, existem contraindicações, né, para o uso de reposição hormonal. Por exemplo, aquela mulher que já teve o câncer de mama e operou e fez tratamento, né? Essa mulher é uma mulher que não pode utilizar hormônios para reposição, né? O estrogênio, ela não vai poder. Então, a gente tem que lançar a mão para ajudar ela nesses sintomas de fitoterápicos, de suplementação, mas também a gente tem tecnologias. Por exemplo, uma queixa muito comum da mulher na menopausa é o ressecamento vaginal. Então, o ressecamento vaginal, a gente lança a mão de hidratantes, óleo de coco, como a gente tem manipulado, inclusive. Mas a gente tem o laser, né? Então, o laser vaginal, a gente faz o laser dentro da vagina. Ele melhora muito a lubrificação dessas mulheres que não podem
utilizar hormônio. Interessante isso. Então, tem tratamento para tudo, né? Graças a Deus. Inclusive com tecnologia. Doutora Ró, essa suplementação, ela pode ser substituída? No caso, a suplementação pode substituir a reposição hormonal? Não, e eu acredito também que o médico é soberano nessa avaliação. Sim. Então, tem casos que essa mulher não vai poder fazer a reposição, mas também tem casos que ela vai optar por não fazer. Aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer o manejo dos sintomas. Mas não é só isso, né? Porque a menopausa é uma fase que essa mulher está inflamada, então ela vai ter que mudar também o estilo de vida. Então, não vai ser só a suplementação. Já que ela não tem a terapia de reposição hormonal, que é muito importante, ela vai ter que mudar o estilo de vida, a alimentação, vai ter que fazer atividade física. Né? Mesmo na preguiça, né? Tem que ir. Não existe uma cura instantânea, né? Não existe isso. Você nunca mais vai ter aquela carga hormonal que você tinha. Então, a menopausa é um período muito difícil. Ela agora está no mundo masculino, né? Tendo ainda mais 30, 40 anos de vida, que a gente espera que ela tenha, né? Porque hoje a média de vida é de 82 anos e a gente espera mais adiante ter uma progressão para 90, né? Então, imagina essa mulher, ela simplesmente some do mercado de trabalho, de uma vida, porque ela vai ter problemas cognitivos, memória, tantas coisas que acometem, né? Então, claro, ela vai precisar desinflamar, uma alimentação melhor, atividade física, os músculos que ela vai perder muito rapidamente. Então, claro, ela vai ter uma suplementação de apoio para cada sintoma desse, mas ela vai ter que mudar o estilo de vida. E a suplementação é a cereja desse bolo. É um pilar, né? A gente fala assim, que tem coisas que são inegociáveis, né? E a atividade física, ela entra como inegociável, né? Então, fortalecimento de osso para evitar a osteopenia, a osteoporose, que é uma coisa muito importante. Sim, com certeza. Então, a atividade física, a musculação, principalmente, é super importante para fortalecer o osso dessa mulher. Além da suplementação do cálcio e da vitamina D, que são super importantes. Não pode ficar sem atividade física, né? Existem estudos que já comprovam o ganho de peso com a menopausa. Ele é progressivo, é em torno de 1 quilo por ano. Então, isso aí, todo mundo vai passar por isso. Mais 1 quilo por ano se a mulher se alimentar direitinho, né? Então, assim, ou você muda, né? Quem não está ali na atividade física, não está se alimentando bem e não faz sua reposição hormonal e não suplementa, você vai ganhar peso. Ou o corpo muda, né? O corpo vai mudar. Ou você muda, ou o corpo vai mudar, né? Não tem opção, né? É o que todas nós vamos passar. Bom, para quem não começou ainda uma atividade física, já para Já ontem, tá atrasada, né? Exatamente. Com certeza. Essa mulher teria que estar fazendo uma poupança de músculo há muito tempo, E a né, gente doutora? fala de poupança de músculo que começa desde cedo, né? Para quando você chegar na menopausa, você tá com sua poupança ali gordinha de músculo, né? Se preparar para essa fase, né? Isso. A partir de quando que a mulher deve se preparar? Desde sempre? Desde sempre, né? A atividade física, inclusive, ela cientificamente é comprovada como protetora para câncer de mama. Então, a gente está chegando agora aí no Outubro Rosa, Sim. né? Então, vamos falar muito sobre isso, mas a atividade física protege câncer de mama, protege risco cardiovascular. A mulher na menopausa, a mulher que não faz reposição hormonal, ela passa a ter um risco cardiovascular muito maior. Então, é um risco de infarto, é um risco de derrame. Então, ela precisa se comprometer com a sua saúde, né? Eu vou fazer minha reposição, eu vou treinar, eu vou me alimentar bem, eu vou tomar meu ômega 3, que é protetor de risco cardiovascular, né? Então, o médico, ele consegue lhe ajudar a fazer o seu plano, né, de saúde, vamos dizer assim, para a sua saúde, para a sua longevidade. O que me deixa impressionada é que tem gente ainda que acredita que fazer essa reposição de manipulados, né, não tem necessidade. Eu não preciso de ômega 3, para quê? Eu não preciso de magnésio, para quê? Mas as respostas elas vão ter a partir do momento que elas começam a tomar. E muda para melhor a vida, né? Isso. É porque também a gente tem que ter um entendimento do que é a suplementação, né? Sim. Suplementar é complementar. Complementar. Nossos nutrientes vêm de uma dieta, mas essa dieta nem sempre está o ideal que a gente precisa, equilibrada, né? E sem contar que a gente tem perdas, né? Nem tudo que você ingere foi absorvido. Então, por exemplo, tomate. Tomate tem licopeno, mas quantos tomates a gente deveria estar ingerindo para ter a quantidade de licopeno, que é um antioxidante importantíssimo? Mas quando você usa o antioxidante, você vai tomar 5, 10 miligramas. Ou seja, você tem esse antioxidante em toda a sua totalidade. Então, a suplementação é muito importante porque ela complementa coisas que normalmente nós não temos na alimentação, por mais que ela seja equilibrada. Tem marcadores, eles têm teores importantes ali que a gente tem que fazer correção. Então, a gente tem eles de uma forma concentrada. E esses suplementos servem para todos os sintomas da menopausa, inclusive para corrigir alguns da reposição hormonal também, não é, doutora? Exatamente, né? O edema é muito comum, uma mulher que começou sua reposição hormonal, ela se sentir inchada, né? Principalmente nos primeiros meses, né, de início da reposição hormonal, isso é comum.
e passa, né? Então, nesse período inicial, que a mulher está mais inchada, ali não está se sentindo ainda tão equilibrada, a gente tem também, né, suplementações para aliviar, para diminuir esse inchaço, por exemplo. Então, a gente consegue fazer uma misturinha ali que vai dar certo. Com Nossa, certeza. a mulher sofre demais, né? Verdade. Por favor, Nanda. Ju, Ju, pode complementar. Sim, com certeza. Inclusive, existem, né, muitos fitoterápicos que podem auxiliar nesse sentido aí da mulher que está com uma retenção, né? A exemplo da cavalinha, também o Drenal C, que são diuréticos, vão ter uma ação diurética importante aí para atuar nesse sentido. E em relação ao que a doutora Rosana estava falando também, muitas vezes essa mulher não tem uma absorção adequada dos nutrientes porque está inflamado, o intestino está inflamado. E aí precisa ser observado também esse intestino para que haja uma modulação e que ela consiga absorver os nutrientes de uma forma assertiva. Então, o biointestino também pode ser utilizado nesse processo. Então, bom, que não faltam são coisas boas para a gente poder levar uma vida mais saudável e, digamos assim, de boa, tranquila. Bom, a gente está em outubro, né? É o mês da menopausa, Dia Mundial da Menopausa, comemorado no dia 18 de outubro. É uma data para a gente fazer mais reflexões, né? E abrir mais esse leque para essas mulheres que não tem acesso, mas agora tem no Singlecast, por favor. Ô, doutora, agora tem muita mulher que sofre antes mesmo dos 40 anos, né? Com a menopausa. É a tal da menopausa precoce. Por que tão cedo em algumas mulheres? Tem a ver com a menstruação? Mulheres que menstruam mais cedo e elas tendem a entrar na menopausa mais cedo. Mas o mais importante que a gente vê na prática para a mulher que tem uma menopausa precoce é um componente genético. Se você conversar com essa mulher, muitas delas vão ter uma mãe que entrou na menopausa mais cedo, uma tia. Você vai ver que tem um parente próximo ali que também entrou na menopausa mais cedo. Então, o componente genético ele é bem forte nesses casos. E nessas mulheres é mais importante ainda a reposição hormonal, né? Porque ela vai ficar muito mais tempo na menopausa, né? Então, sofrendo esses efeitos da falta do hormônio. Então, essa mulher, ela tem que ter uma atenção ainda maior do ponto de vista do médico, para que ela tenha uma reposição adequada desde cedo. E eu queria saber também a diferença entre menopausa e climatério. Exatamente aquilo que a gente começou falando, que a menopausa ela é definida como um ano sem menstruar. Após um ano, ela está oficialmente na menopausa. E o climatério é aquele período que antecede a menopausa, é aquela transição menopausal, onde ela ainda está menstruando irregularmente, está começando o sintoma, mas ela não tem ainda um ano sem menstruar. Exames necessários para a gente ter aquele diagnóstico correto. Você está na menopausa. Pois é, no início, quando ela começa a ter o sono leve, o sono interrompido, aquelas alterações ali mais leves, a dosagem do hormônio no sangue, ela ainda não vai detectar que essa mulher está na menopausa. Então, o diagnóstico ele é clínico. A gente dá o diagnóstico pelos sintomas, né? No iniciozinho, no comecinho, nem adianta dosar que ele não vai estar alterado ainda. Doutora Hall, falamos rapidamente, mas vamos agora dar uma aprofundada, né? Quais são os suplementos recomendados para aliviar esses sintomas de menopausa? A Ju falou aqui um pouquinho, mas queria que a senhora aprofundasse mais, por favor. São tantos, né? Que bom. Que queixa, né? Na verdade, são tantos sintomas, então também tem diversos suplementos. Então, a primeira coisa que a gente percebe, assim, ela aumenta muito o peso, né? Ela está inflamada. E inflamar é um processo lento de envelhecer mal, né? A gente envelhece porque os hormônios decaem. Então, ela começa a pegar peso muito rápido, a área da circunferência abdominal aumenta. Só que, ao mesmo tempo que você fala para essa mulher fazer um exercício, ela não tem energia nenhuma, ela está cansada, ela está irritada, ela não tem força, né? Então, tem vários suplementos, sim, fitoterápicos, vitaminas, minerais, probióticos. Mas eu entendo também que se começa a desinflamar essa mulher primeiro, até porque eu acredito que a terapia de reposição hormonal não vai funcionar quando a mulher está muito acima do peso. Então, você precisa desinflamar, começar pelo intestino, modulando com os probióticos, prebióticos. Hoje a gente tem a segunda geração, que é pós-bióticos e paraprobióticos, né, que vão auxiliar muito a melhorar essas bactérias que tem ali, para que não haja desbiose, e que com isso você também não absorva nutriente, e também porque está relacionado com outras doenças que a mulher vai ter. E como é que é feita essa suplementação pela farmácia de manipulação? Normalmente você tem os probióticos, aí você tem vários ativos nutracêuticos que vão ajudar a desinflamar. O médico vai avaliar o sintoma, quais as cepas que ele vai querer primeiro colocar, se vai começar primeiro com o biointestino, que é um fitocomplexo,
né, de uma associação de uma parte do gengibre, que é o gingerol, com o geraniol, né, que é do capim santo, e que tem uma ação assim, específica na região do colo, né, vai ajudar a desinflamar, para depois você vir com os probióticos. Então, começa primeiro pelo intestino, né, porque inclusive ali vai estar ligado ao humor dessa mulher, que ela vai estar chateada, irritada, com depressão, né, para ir ajudando a modular, para que ela consiga perder peso, para que ela consiga ter energia. Aí você vai entrar com os outros suplementos, com a enzima Q10, que é um antioxidante, que atua, né, na produção de ATP, na mitocôndria. E assim, é importante a gente falar que assim, a gente precisa ter células novas no músculo, né, mitocôndrias novas. E os medicamentos são maravilhosos, né, a gente sabe da função deles, mas eles não fazem biogênese mitocondrial. Você precisa de energia, então você tem que tomar um coenzima Q10, o resveratrol, né, licopeno, são antioxidantes que vão atuar em diversas reações bioquímicas do nosso corpo. Então, a doutora Simone citou vários sintomas aí, mas ela praticamente ela diminui bastante músculo, então ela vai precisar de suplementos como whey, creatina, ela vai precisar de PQQ, são antioxidantes, vai precisar também diminuir o peso, vai ajudar na irritação, os adaptógenos, porque ela vai estar muito irritada, para que ela consiga, né, entender melhor esse processo. A pele é uma das coisas que ela mais vai perceber, né, porque a gente tem uma queda acentuada do colágeno com a queda do estrogênio, e rugas que antes ela Senhor, o colágeno não acaba. Leva o colágeno, mas não leva a força, né? Quando antigamente você sorria e é que você via uma ruga, né? Na menopausa você consegue ver ela lisa, tatelada, já não instalada, só isso, né? Pois é. Mas não só esse colágeno do rosto, da pele como um todo. Sim. A pele na menopausa é muito diferente. As doenças autoimunes podem ocorrer também já nessa fase, né? Então, você vai ter que tratar ressecamento, a libido, e a gente tem ativos que vão ajudar, tanto fitoterápicos, como também a questão da terapia de reposição hormonal, que fazem ações maravilhosas para isso também. Querem complementar, meninas? Eu ia falar só do NAD, né? Que ela falou para energia, a Sim. gente tem, para aquelas mulheres que não podem usar hormônio, a gente também tem opções, né? Como a coenzima Q10, que dá energia, o NAD também dá energia, eles não são hormônios, né? Então não precisa ficar morrendo, se acabando sem energia, porque não pode usar hormônio, porque tem opção. Doutora Simone, com a senhora mesmo, a gente vive num mundo louco, a gente só anda estressado mesmo com o dia a dia, com esse mundo que a gente está vivendo hoje. O estresse, ele pode intensificar os sintomas da menopausa? Sim, é uma... Como é que a gente pode falar? É um círculo vicioso, né? A mulher entra na menopausa, ela fica mais irritada, né? Ela tem essa oscilação hormonal ali que deixa ela irritada, ela fica muito estressada. O estilo de vida atual da mulher é muito ruim, né? Tem que dar conta da casa, do filho, do marido, do trabalho, tem que ser boa em tudo. Sim. Então, a ansiedade aí que está envolvida nisso piora a irritabilidade, piora o sintoma e você entra numa bola de neve, né? Então, a gente precisa cortar esse ciclo aí para sair dessa... Dá para gerenciar, então? Dá para gerenciar. Também. E quais são as opções de suplementação recomendadas para melhorar a saúde mental, o bem-estar emocional na menopausa? Porque a gente meio que pira, né? Fica pirado. Mas veja, quando você começa a reposição hormonal, quando você começa a usar ali a terapia hormonal, você já vai melhorar automaticamente. Então, o próprio hormônio ele já vai lhe reequilibrar, fique tranquila. Mas aí, a gente tem outras coisas para ajudar. Por exemplo, aquela mulher que está com sono leve, que está despertando várias vezes, a gente tem a melatonina. A melatonina é excelente para aprofundar o sono dessa mulher que está ali superficial, né? A gente tem relora, a gente tem várias opções, mas assim, o peso maior dessa questão aí da irritabilidade, ela vai vir com o hormônio. O hormônio ele vai equilibrar essa mulher novamente. Inclusive, eu estou achando, depois desse início de bate-papo aqui, que eu vou precisar melhorar a minha suplementação, viu, gente? Gente, a menopausa tem um impacto significativo, claro, na qualidade de vida da mulher. A gente já está falando aqui muito sobre isso. Além do estresse, aumento de peso, os famosos fogachos. Fogachos. Uma equipe multidisciplinar é fundamental, porque a gente precisa entender que não estamos ficando loucas, não, a gente está apenas na menopausa e agora com tantos recursos, com tanta suplementação, com tanta coisa bacana, a gente pode passar por isso tranquilamente. Doutora Juliette, existem suplementos naturais, fitoterápicos que são eficazes nesse controle? Com certeza, Paty. Voltando o olhar assim, para a saúde mental dessa paciente, existem várias estratégias terapêuticas aí que a gente pode lançar a mão.
inclusive entendendo a relação da compulsão alimentar, o desenvolvimento da compulsão alimentar associada à ansiedade também. E aí, nesse sentido, como a doutora Simone trouxe aí, Relora pode auxiliar muito nesse manejo, porque é uma combinação patenteada de 2 fitoativos, que é a berberina e o ronalquiol, que pode estar auxiliando no manejo do estresse, na irritabilidade, na compulsão alimentar, e aí trazendo uma sensação de relaxamento para essa paciente. Um outro fitoativo também que pode ser utilizado é o 5-HTP, que é um padronizado da Grifônia simplicifolia, também vai atuar tanto na ansiedade como também no processo da depressão, que o estado de depressão também é recorrente muitas vezes nessa paciente menopausada. Estou ficando até mais tranquila, viu? Quando você diminui a irritação, né? Você vai modulando isso aí, o temperamento também vai lhe ajudando no sono. Porque o sono, como a doutora Simone falou, é essencial, né? Essencial. Senão não tem calma no outro dia, tudo vai piorar. Não tem calma, não tem disposição certa, né? Para quem dorme mal. E ainda tem, assim, tem tinturas, né? A gente tem extrato seco de mulungu, de valeriana, né? De melissa, de passiflora, que também auxiliam muito, né? Diversos estudos mostrando, não só como extrato seco em cápsula, mas que a gente também pode fazer na forma de tinturas, né? Sim. A gente também trabalha com essas tinturas. Mulheres, procurem seus médicos e ginecologistas e passem na Singular Pharma. Vocês estão vendo aí a quantidade de coisas boas para vocês. O cálcio, a vitamina D também são essenciais durante a menopausa, né? São, porque ela começa também a ter uma perda óssea, né? Algumas já começam a instalar bem rápido a osteopenia, depois pode evoluir para uma osteoporose. Então, é uma suplementação muito importante. Não existe você suplementar o cálcio sem colocar a vitamina D e a vitamina K2 e MK7. Por quê? Porque a gente precisa da vitamina D, aliás, para diversas funções dentro do corpo, né? São mais de 80. A gente tem receptores de vitamina D em todas as células. Então, a gente precisa trazer esse cálcio para o osso, né? E a vitamina K2 vai direcionar isso também, para que não haja também um endurecimento, né? O enrijecimento das artérias. Então, é como se ela levasse o cálcio diretamente para o osso. Então, é muito importante fazer essa reposição de cálcio, de vitamina D, de vitamina K2. A vitamina D, eu fiz o exame e a minha deu baixíssima. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, como é que pode? Eu faço atividade física debaixo do sol, de manhã cedo e está baixa. Tem que fazer suplementação. Não é, então, só o sol que você vai absorver e sua vitamina D vai ficar de boa. Exatamente, tem que suplementar. Tem que dosar, ver quanto é que é o seu nível e suplementar. Né? Existem várias opções de suplementação de vitamina D. A gente tem injetável, a gente tem gotinhas, então, comprimido, né, Rosana? Tem chocolate. Chocolate. Então, a jujuba também, jujuba. Nem tanto assim, porque como ela é a vitamina dela é lipossolúvel, a gente tende a colocar em uma forma farmacêutica que também já tem uma certa quantidade de óleo. Ou então você vai ingerir ela após uma refeição. Mas no chocolate, no tablete que a gente já faz flavorizado em óleo, né? E na própria solução de lipofílica, ou as cápsulas oleosas também, que a gente tem como fazer, né? A gente falou de insônia aqui, ansiedade, o magnésio também é importante? Bastante, né? O magnésio acho que controla umas 300 reações também, e o magnésio atua em muita coisa, na insônia, na depressão, nas dores que essa mulher começa a ter no corpo, não é isso, doutor? Dores articulares são dores muito comuns. Articulares, sim. Dores nas articulações, é muito comum. Quando ela começa a ter ali, naquela transição, já começa, a minha junta tá doendo. Então, assim, né? Tô com dor na junta, doutora. Com dor na junta. Já é um sinal de alerta também. Para a saúde óssea também. Então, assim, o magnésio só tem benefícios, né? E a gente tem vários tipos de magnésio, né? E, às vezes, um blend de magnésio, treonato com quelado, é excelente para a mulher nessa fase. Inclusive, eu utilizo um blend de magnésio. De malato também. Sim. E, pelo visto, tá dando resultado. Aí ela sorrindo, ó, tá vendo? Não tem irritabilidade aí não, viu? Doutora Simone, há diferença na necessidade de suplementação entre mulheres que fazem reposição hormonal e aquelas que não fazem? Sim, né? Entre as mulheres, de uma forma geral, há diferenças, né? Então, a suplementação ela vai ser feita ali de acordo com o sintoma dela. Uma tem um fogacho intenso, a outra não tem. Uma tem uma irritabilidade intensa, a outra não tem. Então, a suplementação ela é voltada para a necessidade daquela mulher especificamente, né? Ela é individualizada. Tem coisas que são gerais, que todo mundo vai precisar. Todo mundo vai precisar do estradiol, né? Todo mundo vai precisar de uma vitamina D, de um cálcio. Mas tem coisas que são muito específicas que realmente depende da queixa daquela mulher. Eu quero agora
perguntar uma outra coisa. Algum alimento piora a menopausa? Existem alimentos inflamatórios, né? Então a gente deve cortar, então, o quê? A gente tem que diminuir doce, açúcar, a gente tem que diminuir leite, derivados, né? A gente tem que ter uma alimentação mais fruta, mais legume, mais raiz, né? E menos sacos plásticos industrializados, né? De uma forma geral. Mas o que a gente pede para controlar são os alimentos inflamatórios, que é açúcar, que é leite, que é o glúten. Então, tem que ter uma nutricionista aí por trás também para dar uma orientada para essa mulher menopausada. Então, como é que deve ser esse tripé para essa mulher com menopausa? Ela tem que ir ginecologista? Ginecologista vai ver a parte hormonal e a suplementação. Ela precisa fazer atividade física, né? Então, quem pode ter um personal seria o ideal para uma atividade física bem direcionada. Uma dieta bem direcionada por uma nutricionista. Eu acho que isso aí é o básico, né? Gineco, atividade física e nutrição. Eu acho que são os 3 iniciais, assim, onde tudo começa. A tireoide é afetada de alguma forma? Não, na menopausa não. Não, né? Tem essa relação assim, não. Então, vamos mais uma vez dar uma reforçada para a mulherada do que é possível melhorar esses sintomas, o que fazer. Vamos agora ser bem direta para essas mulheres, olhando aqui para a câmera. Mande um recado para elas, por favor. Então, a mulher que está na menopausa, ela precisa se conscientizar de sua saúde de uma forma geral. Então, essa mulher, ela precisa se alimentar bem, ela precisa ter um controle do peso, ela precisa se exercitar, ela precisa ter um bom sono, né? É onde tudo começa. E reposição hormonal, fazer sua terapia hormonal associada à sua suplementação. Né? Eu acho que basicamente é isso. Mas assim, você que está em casa, que o médico passou tudo isso para você, por favor, faça, mas faça de forma correta, né? Não passando de horário, porque tudo isso acho que interfere, né? Sim. Manter os horários das coisas certinhas. E principalmente a parte hormonal. Se ela está fazendo uma reposição hormonal transdérmica, tem que ser todos os dias no mesmo horário. Melhor que ela escolha, então, horário pela manhã, provavelmente que ela vai estar em casa, ou à noite. É mais fácil. A testosterona, por exemplo, quando a gente repõe, que é o hormônio que dá ânimo, disposição, libido, né? A gente pede preferencialmente para usar de manhã, para ela ter esse benefício, né? Durante o dia. E a partir de que momento que ela começa a usar, tipo, esse que a senhora citou, né? O gel que a gente passa na pele, com quanto tempo a gente já começa a sentir os efeitos? Se ela vai usar o gel da testosterona transdérmico, começou a usar hoje, daqui a 8, 15 dias ela já vai começar a se sentir mais animada. Tá vendo aí, mulherada? Eu queria agora fazer um ping-pong com mitos e verdades para vocês 3. Vamos lá? Todas as mulheres precisam de suplementação durante a menopausa, começando com a doutora Simone, por favor. Eu acho que sim. Nem que seja o básico de cálcio, vitamina D, ela vai precisar. Eu acho que todas. Sim. O que vai variar aí é qual o sintoma que ela está sentindo mais, mas vai precisar sim, porque a suplementação desinflama. Primeiro a gente tem que pensar isso. E ela precisa desinflamar. E aí depois repor, né, várias coisas que ela precisa para osso, para músculo, para libido, para dor, né, na dor na relação sexual. Então a gente tem tantos ativos hoje que podem ajudar. Ju? Sim, de forma individualizada vai contribuir muito para a saúde e bem-estar dessa mulher. Mais uma aqui. Suplementos de cálcio são suficientes para prevenir a osteoporose? Não. Ela precisa de atividade física, ela precisa de uma musculação aí. Né? O cálcio sozinho não faz nada, temos que ter a vitamina D junto. Né? Eu acho que é isso. Musculação, cálcio e vitamina D. Também, concordo exatamente. Também concordo. E uma boa fonte de silício orgânico também, o silanox, por exemplo, que é biodisponível, mais biodisponível. E o ômega, né? Porque o ômega é o suplemento número 1, né? Para tudo. A suplementação com multivitamínicos é necessária na menopausa? Sim. Tem que ter aí, como a gente falou, cálcio, vitamina D, né? Tem vários compostos que a gente tem que associar ali para ela. Fechando o nosso ping-pong, a terapia de reposição hormonal é segura? É super segura, né? Esse medo que as pessoas têm de câncer, né? Eu não vou usar hormônio porque eu vou ter câncer. Ele foi criado há um tempo atrás, em um estudo que a gente teve aí. E aí criou-se esse pânico nas pessoas. E de lá para cá, para desconstruir esse pânico, está sendo bem difícil, né? Existem vários trabalhos hoje que mostram a segurança da terapia hormonal. Que a mulher, ela é muito mais benéfica do que maléfica. Ela vai proteger seu osso, ela vai proteger você de cair, quebrar um fêmur e não andar mais. Ela vai proteger seu risco cardiovascular de um infarto, de um derrame, de doenças como Alzheimer.
é fator protetor. Então, assim, é muito mais benéfico do que maléfico. E esse medo da terapia hormonal, ele precisa ser desconstruído. A gente fica com a menopausa mais ou menos... entrou na menopausa, não sai mais? Não sai mais. Seu ovário não vai mais produzir, esqueça. Vai ter que usar ali para sempre, né? Senão você vai ficar sofrendo pro resto da vida mesmo. Você não vai ser uma pessoa mais feliz, porque você está sentindo dor, você não consegue dormir, você... Exatamente, não tem disposição, né? E a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que é a saúde mental dessa mulher, né? A mulher, ela entra na menopausa, na maioria das vezes, quando o filho está saindo de casa, o filho está indo para a faculdade ou casando, então ela já tem a síndrome do ninho vazio ali, do filho que está crescendo. Então ela entra na menopausa, ela percebe que ela não tem mais como engravidar, ela deixa de ser uma pessoa em idade fértil, eu não posso mais ter filho. O psicológico dessa paciente, ele é muito afetado, né? São várias questões em conjunto, então a depressão, ela é muito comum na pós-menopausa. A gente tem que estar sempre atento à saúde mental dessas mulheres. Nesse caso, a depressão seria aquela depressão profunda mesmo. Alterações de humor, a maioria vai ter essa instabilidade emocional, a irritabilidade, alterações de humor. Mas a depressão mesmo, ela é muito mais frequente nesse período da vida da mulher, por diversas questões como essa, né? Do filho sair de casa, eu não posso mais ter filho, eu estou envelhecendo, a minha pele está ficando caída, o meu corpo não é mais o mesmo. Então, junta muita coisa na cabeça da mulher. Nesse caso, lógico, procurar um psiquiatra, um psicólogo, o que a senhora recomenda? Então, assim, a mulher percebeu que está com sintoma de depressão, está ali, tem que ir o mais rápido possível. Ir no ginecologista, porque a reposição hormonal vai tirar ela também desse risco maior de depressão, também ajuda. E no psiquiatra, né, para fazer o diagnóstico correto e começar o tratamento correto. Não pode perder tempo. Mulherada, vamos correr. Foi um podcast, está sendo um podcast muito bacana, muitos debates interessantíssimos. Se eu fosse vocês, não perderiam, repassariam para suas amigas todas, porque a gente falou de muita coisa interessante aqui, viu? Olha só, o SingoCast, o podcast da Singular Pharma, é um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e vida saudável. Esse evento vai acontecer aqui em Salvador nos próximos dias 25 e 26 de outubro e reunirá os maiores nomes da medicina preventiva do Brasil. Se você ainda não se inscreveu, corre, tem pouquíssimas vagas, dá tempo, viu? Vá lá no site www.connectsalvador.com.br. Também visite a página oficial do Congresso no Instagram, @ConnectSalvador. Connect com 2 N's, tá, gente? E não deixem também de acompanhar o nosso SingoCast no canal da Singular Pharma, no YouTube. Compartilhe esse conteúdo, eu vou repetir mais uma vez. Se for o marido que está assistindo, manda para a mulher, para a mãe, para a tia, para a filha, para todo mundo e espalha, porque é muito importante. Quanto mais conhecimento para a gente, melhor. E a gente vai sofrer cada vez menos. Olha, no próximo episódio do SingoCast, a gente vai falar sobre tireoide, hormônios, ferro e vitaminas. Como modular a fadiga da mulher na menopausa. Mais um assunto que me interessa muito e com certeza interessa a vocês. Comigo estarão a doutora Fernanda Medeiros, ginecologista, Paulo, farmacêutico e representante da Singular Pharma, e a doutora Rosana Morim, farmacêutica especialista em manipulação de fórmulas e gerente técnica da Singular Pharma. Eu espero todos vocês no próximo episódio, mas antes, como sempre, o nosso brinde. Obrigada pela participação de todas. Obrigada, foi ótimo. SingoCast de garotas superpoderosas. Se cuidem e até o próximo.